Helena nunca acreditou em histórias de casas amaldiçoadas, mas naquela noite, quando abriu a porta do quarto e viu todas as gavetas reviradas, apesar de morar sozinha, ela soube que não estava lidando com algo comum. O problema é que aquilo era apenas o começo. Os vizinhos sempre a observavam à distância, como se soubessem de algo que ela não sabia. Crianças evitavam olhar para a casa e idosos mudavam de calçada ao passar em frente. Helena achava tudo exagero, até perceber que sempre que tentava dormir, uma respiração pesada ecoava no corredor, como se alguém estivesse de pé diante da porta. No início tentou se convencer de que era só a casa velha rangendo, mas então vieram os sussurros, fracos, quase imperceptíveis, chamando seu nome na madrugada. A cada dia, ela sentia que algo a seguia pelos cômodos, como se estudasse seus movimentos, como se esperasse o momento certo para se revelar. O mais perturbador, no entanto, era que a casa parecia mudar. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares impossíveis. Portas trancavam sozinhas e a temperatura caía tão rápido que fazia sua pele arder. Era como se as paredes respirassem, pulsassem, reagissem a ela. Helena tentou fugir, mas descobriu tarde demais que algumas casas não deixam você partir. Não porque querem te machucar, mas porque precisam de você. Helena não queria morar ali. Só aceitou a casa antiga porque precisava de um recomeço imediato, barato e distante de tudo que havia vivido nos meses anteriores. O preço baixo parecia uma oportunidade, e o corretor insistiu que era só uma casa antiga. Mas Helena sentiu no fundo que havia algo errado com aquele silêncio pesado. No dia da mudança, percebeu que o ar dentro da casa era frio demais, parado demais, como se estivesse guardando algo. O piso rangia mesmo quando ela não se movia, e cada cômodo parecia observá-la enquanto ela organizava suas coisas. Ainda assim, tentou ignorar a sensação incômoda, atribuindo tudo ao estresse. Não demorou para notar que os moradores do vilarejo evitavam a propriedade. Alguns desviavam o olhar, outros simplesmente atravessavam a rua. As crianças eram as mais sinceras. Apontavam, murmuravam e corriam. Havia uma história ali, uma que ninguém tinha coragem de contar. E quanto mais perguntava, mais silêncio recebia. As primeiras noites foram estranhas. Passos ecoavam no corredor, mesmo quando ela trancava tudo. As luzes piscavam exatamente no mesmo horário. Portas emperravam e minutos depois se escancaravam com força. Helena começou a sentir que a casa reagia a ela, ficando mais fria quando tinha medo, mais inquieta quando chorava. Ela acreditou que poderia controlar a situação, que com o tempo se acostumaria. Mas a verdade é que aquela casa não era só velha, não era só assombrada, ela tinha vontade própria. E a partir do momento em que Helena entrou, a casa não pretendia deixá-la sair. Helena acordou antes do amanhecer com a sensação incômoda de que algo a observava no escuro. Permaneceu imóvel por longos segundos, ouvindo sua própria respiração e tentando identificar se havia outro som no quarto, além do vento fraco que roçava a parte externa da casa. Durante a madrugada, ela havia despertado diversas vezes, sempre com a nítida impressão de passos lentos percorrendo o corredor do andar de cima. Mas sempre que reunia coragem para abrir os olhos, encontrava apenas o quarto silencioso e as sombras imóveis que pareciam se estender mais do que deveriam. Agora, com a luz cinzenta do amanhecer filtrando-se pela fresta da cortina, ela finalmente reuniu coragem para se sentar, embora sentisse um peso estranho nos ombros, como se algo a empurrasse para baixo. O piso frio rangia de um modo que a deixava desconfortável, quase como se estivesse reagindo à sua presença. Com passos cuidadosos, ela atravessou o quarto e abriu a porta lentamente, observando o corredor vazio, iluminado apenas por um fio de luz.
Desceu as escadas como quem tenta não acordar a própria casa, chegando à cozinha com a impressão de que estava sendo seguida por olhos invisíveis. Ao entrar, notou algo que a fez gelar por dentro. A cadeira estava afastada da mesa. Helena tinha certeza de que a havia empurrado para baixo da mesa na noite anterior. O simples fato de algo estar fora do lugar mexia profundamente com ela. A casa ainda estava nova em sua vida, adquirida por impulso depois de um período turbulento, e Helena havia se convencido de que o isolamento lhe faria bem. Mas desde a primeira noite havia ruídos, permanentes e inexplicáveis, que pareciam se mover seguindo seu rastro. Tentando ignorar o desconforto, ela aproximou-se da cadeira e a empurrou de volta. O rangido que ecoou foi tão prolongado que fez seu estômago revirar. Enquanto preparava café, ouviu algo cair no andar de cima. Um som definitivo, como se algum objeto tivesse sido derrubado de propósito. O café quase transbordou da xícara quando ela instintivamente girou a cabeça na direção da escada. Em seguida vieram passos, leves, lentos, arrastados. No mesmo compasso que ouvira durante a madrugada, o som parou de repente, deixando um silêncio tão opressivo que parecia esmagá-la por dentro. Incapaz de ficar parada, Helena decidiu sair para o quintal, respirando o ar gelado da manhã, enquanto tentava controlar a ansiedade. O terreno era amplo e cercado por árvores altas e retorcidas, com galhos que, ao vento, pareciam dedos batendo uns nos outros. Quando se virou para observar a casa pelo lado de fora, teve a clara impressão de que havia alguém na janela do quarto de hóspedes. Uma silhueta parada, imóvel, como se estivesse olhando diretamente para ela. Mas quando piscou e olhou novamente, a janela estava vazia. Helena retornou para dentro antes que o medo tomasse completamente o controle. Assim que entrou, notou um novo cheiro no ar, forte, úmido, quase podre. Subiu as escadas, impulsionada pela necessidade de confirmar que nada havia acontecido no quarto de cima. Ao chegar, o choque foi imediato. 3 gavetas da cômoda estavam abertas e roupas estavam jogadas no chão, como se alguém tivesse remexido tudo com pressa. Ela sentiu as mãos tremerem e o coração acelerar. Não havia dúvida de que aquilo não poderia ser obra de correntes de ar ou de sua própria distração. Então, sem aviso, a porta do guarda-roupa abriu-se com violência, batendo contra a parede com um impacto tão forte que fez a moldura de um quadro tremer. Um vento gélido soprou do interior escuro, mesmo não havendo nenhuma janela aberta. O ar ficou tão frio que ela pôde ver a névoa de sua respiração. O instinto de sobrevivência falou mais alto e ela recuou, descendo as escadas praticamente correndo. Não queria mais estar ali, não queria mais ouvir a casa. Abriu a porta da frente para sair e, no mesmo instante, um vento forte empurrou a porta de volta, mas não havia vento aos arredores. O céu estava parado, quase imóvel. A porta só voltou a abrir quando ela forçou com toda a força que tinha. Ao sair, a sensação de liberdade foi imediata, como se algo pesado tivesse ficado para trás. Porém, quando a porta começou a fechar-se lentamente, sozinha, sem vento, sem movimento, sem explicação, ela entendeu. A casa estava viva. A porta bateu com um estrondo seco, carregado de intenção. Como se a casa estivesse dizendo que tinha permitido sua saída apenas por um momento. Quando ela retornou, com o coração na garganta, a porta abriu com surpreendente docilidade, como se estivesse satisfeita com o pequeno terror que havia plantado. A cozinha, contudo, revelava um novo aviso. A cadeira estava afastada mais uma vez, e sobre a mesa havia uma chave. Pequena, antiga, feita de metal escurecido e com entalhes, que Helena jamais havia visto antes. Aquela chave não era dela, não era da casa, não havia surgido ali por acaso. A casa queria que ela a encontrasse, era a primeira oferta, o primeiro movimento, a primeira mensagem.
E por algum motivo que ela ainda não entendia, Helena sentiu que tudo aquilo era apenas o começo. Helena passou grande parte da manhã tentando dissipar a sensação de que acordara no lugar errado, como se sua vida tivesse escorregado para fora do trilho normal enquanto dormia. Movia-se pela casa com cuidado, evitando olhar por muito tempo para qualquer sombra mais escura. A mente insistia em encontrar explicações racionais para tudo o que havia sentido antes do amanhecer, mas quanto mais tentava racionalizar, mais se lembrava do peso invisível que a vigiava no escuro. O corredor da casa parecia mais estreito à luz do dia, e a madeira apresentava tons diferentes do que lembrava. A parede que ficava logo à frente da escada tinha uma mancha vertical que Helena jurava não ter visto na noite anterior, semelhante a uma marca de água que escorrera até quase tocar o rodapé. Aproximou-se e tocou a superfície. Estava gelada, como se a água tivesse acabado de secar ali. Ela recuou, limpando os dedos na barra da blusa, e continuou caminhando com passos contidos. Abriu as janelas da sala para deixar o sol entrar, mas percebeu que a luz parecia fraca dentro da casa, como se suas paredes absorvessem a claridade e não devolvessem quase nada. As molduras antigas ainda estavam lá, 5 retratos ovais, alinhados em uma fileira oblíqua, todos com rostos que pareciam borrados pelo tempo ou pela umidade. Era impossível distinguir traços. Apenas silhuetas de pessoas que já haviam desaparecido da memória do mundo, mantendo apenas seus contornos presos ali. Mesmo assim, Helena tinha a sensação de que os rostos outrora nítidos tinham sido apagados não pelo tempo, mas por algo que não queria que ela os visse. O dia transcorreu com tarefas simples, mas cada uma delas era infectada por pequenas inquietações. A torneira da cozinha gotejava em intervalos irregulares, como se marcasse um ritmo próprio. O rádio antigo no canto da sala ligou sozinho 2 vezes, emitindo apenas estática baixa, antes de desligar novamente. E quando Helena subiu ao quarto para abrir a janela, encontrou o espelho oval com uma fina camada de vapor, apesar de o ambiente estar seco e frio. Ao limpar com a mão, notou marcas circulares sobre o vidro, como se alguém tivesse respirado nele minutos antes. Ao entardecer, já estava exausta. Não porque tivesse feito muito, mas porque a casa drenava algo dela. Atenção, força, paciência, talvez até identidade. Era como viver em um lugar que precisava ser observado o tempo todo para não se mover. Quando o sol começou a se pôr, a casa pareceu encolher. As sombras ficaram mais densas, como se ganhassem profundidade, e Helena percebeu que a temperatura caía mais rápido ali dentro do que do lado de fora. Colocou um casaco, acendeu a lareira com certa dificuldade e preparou um chá para tentar se manter desperta. Tinha decidido que não dormiria tão cedo. Não queria enfrentar aquela sensação de novo, a de que alguém estava sentado na escuridão ao lado da cama esperando que ela fechasse os olhos. Enquanto mexia lentamente o chá na xícara, ouviu o primeiro som que não parecia vir de nenhum objeto da casa. Era algo arrastando-se no cômodo acima dela. Um movimento lento, como passos descalços que raspavam suavemente o piso antigo. A mão de Helena congelou no ar. O som parou. Ela prendeu a respiração. Depois, ouviu novamente, mais longo desta vez, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. Uma cadeira, um baú ou o próprio corpo. A imaginação começou a preencher os espaços que a realidade não explicava, e a cada cenário possível, seu estômago parecia se apertar. Decidiu não subir. Dizia para si mesma que era apenas o peso do telhado trabalhando com o frio da noite. Mas sabia que estava mentindo. Era claramente um movimento, e não estava sendo produzido por madeira encolhendo. Era intencional. Quando a noite finalmente tomou conta de tudo, ela fechou todas as cortinas, deixando apenas uma lâmpada fraca acesa na sala.
Tentou ler um livro para se distrair, mas as palavras pareciam se dobrar na página, como se a atenção dela estivesse sendo desviada para outro lugar, para cima, para o teto. O som começou novamente, agora mais rápido, como passos que cruzavam o quarto acima dela. Helena deixou o livro cair sobre o colo e apertou os dedos contra o tecido do sofá, sentindo o coração acelerar em resposta a cada batida forte no piso superior. Em certo momento, parecia que quem quer que estivesse lá em cima corria de um lado para o outro, em um movimento frenético, desesperado, como se tentasse sair de um quarto sem portas. E então, de repente, o som parou. Interrompido de forma abrupta, como se alguém tivesse caído no chão ou simplesmente desaparecido. Helena ficou imóvel por quase 1 minuto inteiro. Não ousava respirar fundo, seus músculos estavam tensos demais para permitir qualquer movimento. Quando finalmente criou coragem para levantar, a lareira estava quase apagada. A chama restante tremulava de maneira estranha, inclinando-se para um lado como se algum fluxo de ar passasse por ali. Mas todas as janelas estavam fechadas. A madeira estalou com um som seco e algo vibrou por um instante nas paredes. Helena olhou para o corredor que levava às escadas e sentiu uma onda de frio subir pelo corpo. Uma escuridão mais espessa que a sombra normal parecia acumular-se na entrada da escada, como se impedisse qualquer luz de se aproximar daquele ponto. "Eu não vou subir", disse para si mesma, mas a frase não tinha firmeza nenhuma. Ela se virou para reacender a lareira, mas no instante em que se abaixou para pegar mais lenha, ouviu alguém sussurrar atrás dela. Uma única palavra. Algo quase inaudível, tão baixo que poderia ter sido apenas sua mente cansada, brincando com o som da chama fraca. Mesmo assim, Helena sentiu cada fio de cabelo da nuca se levantar. Levantou-se devagar, virando o rosto apenas o suficiente para garantir que não havia ninguém ali. Claro que não havia, mas a sensação de que alguém tinha acabado de falar dentro da sala permanecia, vibrando no ar como um eco pálido. Ela voltou ao sofá, mas não sentou. Ficou parada, olhando para a escada. E então a escada devolveu o olhar. Era impossível explicar, mas ela teve certeza absoluta de que havia algo lá. Algo que não descia, não subia, apenas observava. Um peso invisível, uma presença, uma expectativa. Quando o relógio antigo da sala marcou meia-noite com um som grave, Helena quase pulou para trás. As badaladas ecoaram pelas paredes, como se cada uma fosse uma batida na madeira, um aviso, uma contagem regressiva. E logo após a última badalada, um som suave veio do corredor. 3 batidas leves na parede, próximas ao rodapé, como dedos tocando ali, anunciando que sabiam que ela estava acordada. Helena recuou alguns passos até encostar nas costas da poltrona. O ar ficou mais frio. A lâmpada piscou 2 vezes. O silêncio que se seguiu parecia ansioso, como se a casa estivesse esperando que ela respondesse. Mas Helena não disse nada. Apenas ficou parada, tentando não fazer barulho, como uma presa tentando não chamar a atenção do predador à espreita. Depois de alguns minutos intermináveis, percebeu que não estava respirando direito. Precisava sair dali, nem que fosse por alguns instantes. Caminhou devagar até a porta da frente, com o coração pulsando tão forte que parecia sacudir seu peito. Segurou a maçaneta. A porta abriu. Ao contrário da noite anterior, não havia resistência alguma. O ar frio da madrugada entrou na sala, cortando sua pele como uma lâmina fina. Lá fora, a noite estava quieta demais. Nenhum grilo, nenhum vento, nenhuma árvore balançando no escuro. Apenas silêncio absoluto, o tipo de silêncio que não acontece na natureza, apenas em lugares onde algo está errado. Mesmo assim, Helena deu um passo para fora. O chão de pedra da varanda estava gelado sob seus pés, e ela olhou ao redor tentando encontrar qualquer sinal de normalidade. Foi quando ouviu
uma voz, não vinda da casa, mas atrás dela, do quintal, uma voz feminina, baixa, quase um lamento, chamando pelo nome dela. Helena! Não era um grito, não era um sussurro. Era como se alguém estivesse falando bem ao lado do seu ouvido, embora não houvesse ninguém ali. Ela girou o corpo rapidamente, quase tropeçando ao voltar para dentro. Fechou a porta com força, sem coragem de olhar pela fresta da janela, e naquele instante a lâmpada apagou. Tudo ficou absolutamente escuro. A casa voltou a respirar. E Helena percebeu, com uma clareza terrível, que a noite ainda estava longe de terminar. Helena permaneceu parada na escuridão total, incapaz de mover sequer os dedos, como se a casa tivesse retirado dela a capacidade de decidir o que fazer. O silêncio era tão profundo que parecia ter peso, pressionando seus ouvidos até que quase doessem. Era como estar dentro de um organismo vivo que, por algum motivo, havia prendido a respiração para escutá-la. A mão de Helena tateou lentamente a superfície da parede em busca de algum interruptor, mas a madeira parecia mais áspera do que lembrava, como se estivesse cheia de pequenas ranhuras que arranhavam sua pele enquanto ela passava os dedos. A sensação era estranha demais, quase repulsiva, como se a parede tivesse textura de pele seca. Antes que conseguisse encontrar a chave de luz, um som surgiu atrás dela, leve, ritmado, quase melódico, a mesma respiração que ela ouvira ao amanhecer do dia anterior, só que agora estava mais próxima, muito mais próxima, e vinha do interior da sala, como se algum ser estivesse parado bem no centro, absorvendo o ar devagar, deixando escapar um chiado úmido ao expirar. Helena recuou imediatamente até encostar os ombros na porta de entrada. A madeira estava tão fria que queimava sua pele. O som continuava, quase ofegante. Ela sentiu a garganta secar. Tentou acalmar a respiração para não produzir nenhum ruído que revelasse sua posição. Mas a casa parecia saber exatamente onde ela estava. Algo se moveu no escuro, arranhando o chão com um som seco, irregular, como dedos batendo no assoalho. Depois veio o segundo som. Algo deslizando pelo tapete. Era um arrastar lento, mas firme, indo na direção dela. Helena estendeu a mão novamente e, finalmente, encontrou o interruptor. Apertou com força, mas nada aconteceu. A luz continuava apagada. Experimentou outra vez, e novamente, nenhuma resposta. Era como se a eletricidade tivesse desaparecido da casa, como se a própria casa tivesse decidido que ela não teria mais luz. O barulho no tapete parou. E então algo respirou novamente, desta vez tão perto que Helena sentiu o ar gelado tocar seu rosto. A respiração tinha cheiro. Um odor leve, mas enjoativo, de mofo muito antigo misturado com algo doce demais, como flores deixadas tempo demais em água parada. Instintivamente, ela ergueu os braços na frente do corpo, como se isso pudesse criar alguma barreira entre ela e aquilo que não conseguia ver. Num impulso desesperado, girou o corpo e abriu a porta atrás de si. O ar da madrugada invadiu mais uma vez a sala, cortando a escuridão como um fio de faca. Helena saiu rapidamente, tropeçou no degrau e quase caiu na varanda. Virou-se para fechar a porta, mas ficou imóvel ao perceber que, pela primeira vez, conseguia ver a sala de um ângulo diferente. De fora, havia claridade suficiente da lua para permitir distinguir parte do interior. E não havia nada ali. Nenhuma silhueta, nenhum movimento. Apenas a sala quieta, apagada, com a lareira já morta. Mas Helena ainda sentia o cheiro. Ainda sentia a respiração como se estivesse guardada dentro dela. Sem saber para onde ir, desceu lentamente os 3 degraus da varanda e caminhou até o quintal, tentando manter distância daquele prédio que parecia observá-la. O terreno era grande, cercado por árvores que formavam um círculo natural ao redor da casa.
Naquela hora, os troncos pareciam colunas negras, imóveis, mas com uma presença absurda, como se guardassem segredos antigos e não quisessem dividi-los. Helena respirou fundo, abraçando o próprio corpo, enquanto caminhava mais alguns metros até o velho poço de pedra, que ficava logo depois do limite da sombra da casa. A tampa de madeira estava rachada e o musgo subia pelas laterais, revelando que ninguém o usava há muitos anos. A água lá dentro deveria estar completamente imprópria, mas Helena não estava interessada no poço. Apenas precisava de ar, de um espaço onde o teto não pudesse desabar sobre ela. Olhou para cima. O céu estava limpo e a lua iluminava um círculo suave ao seu redor. Naquele instante, parecia que o mundo lá fora era seguro, quase normal. Helena permitiu-se fechar os olhos por alguns segundos, tentando recuperar a sanidade que sentia escorrendo lentamente de suas mãos a cada minuto que passava dentro daquela propriedade. Então ouviu a voz, outra vez. Só que agora estava nítida, mais perto, nascendo não do quintal, mas das árvores ao redor. Helena... Aquilo a fez engolir o ar de um jeito que quase machucou sua garganta. A voz vinha exclusivamente dela, mas soava como se fosse composta por múltiplos ecos finos, como um coro desajustado, repetindo a mesma palavra com atraso de frações de segundo. Ela recuou um passo e olhou na direção de onde parecia vir o som. 3 árvores grossas, lado a lado, com a escuridão preenchendo o espaço entre elas como um véu. A voz repetiu, Helena. Desta vez, algo se mexeu na sombra. Um contorno muito sutil, como se a escuridão tivesse criado pernas. Helena sentiu o corpo inteiro se congelar. Não queria correr porque isso poderia atraí-lo. Não queria ficar porque isso a deixaria vulnerável. A única coisa que conseguiu fazer foi recuar lentamente, centímetro por centímetro, até sentir novamente o chão de pedra da varanda sob seus pés. A porta da casa estava aberta. Ela não tinha fechado completamente. A fraca luz da lua iluminava um pedaço do corredor interno. E, por algum motivo, a sala parecia agora um refúgio, mesmo sendo o palco de tudo o que a havia aterrorizado minutos antes. Entre entrar ou permanecer ao ar livre com aquela coisa que a chamava pelo nome, Helena escolheu o conhecido. Entrou devagar e fechou a porta com muito cuidado. O barulho suave da madeira se encaixando no batente foi um alívio. Mas o alívio durou pouco. Em menos de 4 segundos, algo bateu na porta do lado de fora. Uma única vez, como um toque educado. Helena engasgou com o próprio ar e recuou até encostar novamente na poltrona. A casa estava completamente escura, mas agora a escuridão parecia menos agressiva do que a noite lá fora. Outra batida, desta vez mais forte, e uma terceira, ainda mais firme. Depois, silêncio. Nenhum arrastar. Nenhum passo, apenas o som do próprio coração de Helena reverberando nos ouvidos como se marcasse a passagem do tempo em golpes pesados. A lâmpada da sala piscou uma única vez e voltou a acender, não com força total, mas com uma claridade fraca, tremulante, como a chama de uma vela que luta para permanecer acesa. Era o suficiente para ela ver parte da sala, o suficiente para notar que havia algo errado. Muito errado. Os retratos antigos na parede estavam diferentes. Antes, mostravam silhuetas borradas de pessoas. Agora, um deles tinha traços mais nítidos. Não o suficiente para distinguir um rosto completo, mas era possível ver contornos mais firmes. A curva de um queixo, uma sombra onde deveria estar o nariz e, acima de tudo, o destaque mais perturbador. 2 pontos escuros no lugar dos olhos. E esses pontos pareciam voltados exatamente para ela. Helena desviou o olhar imediatamente, mas a imagem permaneceu presa dentro de sua mente. Quando tentou olhar de novo, o retrato parecia exatamente como antes, borrado, um borrão cinza indistinguível.
Mas ela sabia que tinha visto outra coisa. Algo que não estava ali ontem. Algo que a casa quis mostrar agora. Decidiu subir para o quarto, mesmo sabendo que parecia uma péssima ideia. Mas precisava de um lugar onde pudesse pelo menos se sentar, acender uma vela, tentar entender o que estava acontecendo. A escada estava silenciosa, porém cada degrau rangia quando ela pisava, como se estivesse anunciando sua presença para o andar de cima. Quando chegou ao último degrau, percebeu que a porta do quarto estava entreaberta. Tinha certeza absoluta de que a havia deixado fechada. Empurrou devagar, e a claridade fraca da lua entrando pela janela iluminava apenas parte do ambiente. O espelho oval estava novamente embaçado, mas desta vez havia algo mais. Marcas, não circulares como antes. Pareciam símbolos desenhados com o dedo na superfície. Símbolos que não reconhecia, mas que transmitiam a impressão de movimento, como se cada traço estivesse tentando sair do vidro. Helena se aproximou com cuidado, mas não chegou a tocar. Um vento leve atravessou o quarto, apesar de a janela não estar aberta. A porta atrás dela se fechou sozinha, com um estalo alto. O barulho ecoou pelo corredor, fazendo a casa tremer levemente. Foi então que ela ouviu o som que mais a apavorou naquela noite. Passos no corredor. Passos lentos, arrastados, muito semelhantes aos que ouvira pela casa horas antes. Mas agora eram reais, pesados, progressivos. Aproximando-se da porta, algo estava lá fora. Algo que sabia onde ela estava, algo que sabia seu nome. Helena ficou completamente imóvel. Os passos pararam exatamente diante da porta. Então, pela fresta inferior, uma sombra se projetou, densa, como se algo estivesse parado ali, bloqueando qualquer luz que pudesse atravessar. A maçaneta girou lentamente, uma vez. Depois, voltou ao lugar. A porta permaneceu fechada. Os passos se afastaram, mas não foram embora. Apenas se deslocaram alguns metros pelo corredor e então pararam e ficaram ali, aguardando, observando. Helena, com a respiração curta e os músculos travados, percebeu que aquela noite não seria a última a testá-la, mas talvez fosse a primeira a revelar o que aquela casa realmente queria dela. Helena acordou com a sensação de que o quarto inteiro pulsava em um ritmo lento e irregular, como se tivesse um coração escondido nas paredes. O ar estava pesado, úmido e trazia um cheiro metálico que lembrava algo entre ferrugem e sangue. Ela abriu os olhos devagar, sem mover o corpo, e percebeu que a janela estava aberta, apesar de ter certeza absoluta de tê-la fechado antes de dormir. A cortina balançava suavemente, mas o vento que entrava era morno, quase exalando um hálito quente, o que não fazia sentido nenhum para aquela hora da madrugada. Seu primeiro impulso foi levantar-se e fechar a janela, mas um estalo seco no corredor do andar de baixo a fez congelar. Era o mesmo som que vinha ouvindo havia dias, como madeira cedendo sob um peso que não deveria estar ali. Era um som que parecia denunciar passos lentos, pesados, calculados, percorrendo a casa na escuridão, como se a coisa que andava ali tivesse todo o tempo do mundo. Embora quisesse acreditar que ainda era apenas a estrutura velha da casa, Helena já não conseguia mentir para si mesma. Aquilo tinha intenção, tinha peso, tinha presença, e agora parecia estar ficando mais ousado. Respirou fundo e se levantou devagar, com a estranha impressão de que o quarto inteiro observava cada movimento que ela fazia. Seus pés tocaram o chão frio e uma onda de arrepios subiu pela sua espinha. Sentia-se como se tivesse acabado de pisar em algo vivo. Evitou olhar para o canto escuro ao lado do armário, onde ultimamente a sensação de ser observada era mais forte. Era como se aquele canto tivesse ganhado profundidade, como se fosse um espaço que existia dentro do quarto, mas ao mesmo tempo não pertencesse realmente a ele. Respirou fundo outra vez e caminhou até a janela.
Assim que segurou o puxador para fechá-la, algo se moveu rapidamente lá fora, uma sombra baixa e alongada, passando rente ao vidro e desaparecendo antes que Helena conseguisse identificar qualquer forma. O susto fez seu coração saltar no peito e ela recuou, tropeçando no tapete. Demorou alguns segundos para recuperar o ar e, quando finalmente conseguiu, fechou a janela com força, trancando-a de maneira quase desesperada. As sombras lá fora pareciam se dispersar, mas Helena sentia que aquilo não significava nada. O que estava acontecendo com ela não vinha do jardim nem de algum animal noturno vagando pela propriedade. A casa estava respirando e respirava por dentro. A presença morava ali, e ela sabia disso. Desceu as escadas com passos lentos, tentando evitar qualquer ruído, mas cada degrau emitia um estalo agudo que ecoava pela casa como se estivesse denunciando sua posição. Ao chegar ao térreo, notou algo que a fez parar imediatamente. A porta do porão estava entreaberta, apesar de ela nunca tê-la aberto desde que se mudara. O puxador balançava muito levemente, como se uma corrente de ar estivesse passando dali de dentro, mas Helena sentiu claramente que aquilo não era ar. Era movimento. Alguma coisa estava ali e esperava. Aproximou-se lentamente, lutando contra a vontade de fugir de volta para o quarto e se trancar até o amanhecer. A cada passo, o cheiro metálico aumentava, quase queimando suas narinas. Quando estava a menos de 1 metro da porta, ouviu um som baixo, contínuo, quase um ronronar, mas profundo demais, irregular demais para pertencer a qualquer animal que conhecesse. Era como se o porão tivesse pulmões. Helena segurou a maçaneta e, reunindo coragem que nem sabia se realmente tinha, empurrou a porta até abri-la por completo. O breu lá dentro parecia mais espesso que o normal, como se fosse feito de algo sólido, que engolia a pouca luz que vinha das lâmpadas fracas da sala. Ela tentou acender o interruptor ao lado da porta, mas a luz não respondeu. Apertou o interruptor mais 2 vezes e nada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Um silêncio que pesava. Um silêncio que ouvia. Ainda assim, ela deu 2 passos para dentro do porão. O ar estava tão pesado que parecia empurrar seu peito, dificultando a respiração. Sua visão se ajustou pouco a pouco, revelando formas indistintas, caixas empilhadas, objetos antigos cobertos por panos úmidos e algo mais no fundo, algo que parecia um contorno, uma elevação irregular na parede oposta. Quando seus olhos finalmente focaram, ela percebeu que não era uma parede. Era algo como uma cavidade, uma abertura, um sulco orgânico que parecia ter surgido direto do concreto, pulsando lenta e discretamente. Helena engoliu seco, incapaz de mover-se, e foi então que viu. Algo dentro daquela abertura se movia. Algo que tinha o ritmo de uma respiração, um movimento sutil de expansão e contração. Não era amplo o suficiente para que alguém ou alguma coisa passasse por ali, mas era nítido que aquela fenda viva estava crescendo. A sensação de ser observada ali dentro tornou-se insuportável, como se dezenas de olhos estivessem fixos nela, escondidos no breu. E então, pela primeira vez, ela ouviu uma voz. Não era um sussurro humano, mas um som baixo, grave, vibrando direto dentro de sua mente, como se tivesse vindo de dentro da própria casa. Você voltou. Helena deu um passo para trás, sentindo as pernas tremerem. A voz não falou de novo, mas a sensação de reconhecimento persistia, como se aquela presença soubesse quem ela era, como se a estivesse esperando desde muito antes de ela ter nascido. Saiu do porão sem olhar para trás, trancou a porta com as mãos tremendo e recuou vários passos até encostar na parede da sala. A casa estava viva e sabia seu nome. O pior, porém, ainda estava por vir.
Assim que virou para subir as escadas, Helena viu, no alto do corredor, a silhueta de algo parado entre o quarto de hóspedes e o banheiro. Não era humana. Não era alta nem baixa, mas completamente desproporcional, com membros longos demais para o corpo e uma cabeça inclinada para o lado, como se observasse Helena com curiosidade. A silhueta não se movia, mas o ar ao seu redor parecia ondular, como calor em asfalto. Helena piscou, e no instante seguinte a figura não estava mais lá. Mas o corredor continuava impregnado de sua presença, como se uma marca tivesse sido deixada ali, como se aquilo tivesse se mostrado de propósito. Recuou mais alguns passos e levou a mão ao peito, tentando controlar o ritmo acelerado da respiração. E foi então que ouviu, vindo do andar de cima, a porta do quarto dela bater sozinha. Não pelo vento, mas por algo que agora estava lá dentro e esperava por ela. Helena permaneceu parada no meio da sala, por tempo demais, incapaz de decidir se deveria correr para fora da casa, chamar alguém ou simplesmente fingir que nada estava acontecendo. Mas cada parte dela sabia que não adiantava mais negar a situação. A presença havia se mostrado, tinha ocupado espaço diante dela e deixado claro que não estava mais querendo apenas observar. Agora agia, agora se movia livremente e agora parecia ter subido para o seu quarto. A ideia de voltar para lá fez seu estômago revirar. A escada à sua frente parecia crescer, se distorcer levemente como se os degraus respirassem de maneira síncrona com o restante da casa. O ar subia pesado, quente, trazendo um cheiro úmido, quase doce, que Helena não reconhecia, mas que instintivamente associou a algo podre. O corredor no andar superior estava totalmente escuro, como se a luz que ela sabia que tinha deixado acesa tivesse sido engolida por algo. "Eu preciso sair daqui", ela murmurou para si mesma, mas sua voz soou fraca, distante, como se o ar estivesse roubando suas palavras antes mesmo de elas se formarem completamente. Então algo estalou bem no topo da escada. Um único estalo seco, como madeira sendo pressionada por um peso muito grande. Ela ergueu os olhos lentamente e não viu nada, apenas o breu absoluto, uma escuridão tão espessa que parecia ocupar volume próprio. Por um instante, teve certeza de que havia algo enorme ali parado, apenas esperando que ela subisse. Mas se fosse verdade, não seria melhor ficar onde estava? Ou pior, o silêncio tornou-se tão profundo que parecia absorver até o som de sua respiração. E foi nesse silêncio que Helena escutou. Não um barulho alto, mas um arrastar lento, contínuo, abafado, como unhas ou ossos raspando pelo chão do corredor, movendo-se devagar, como se a coisa estivesse se aproximando do topo da escada. Seu peito apertou imediatamente. A sensação de ser observada tornou-se insuportável, como se dezenas de olhos estivessem fixos nela, a poucos metros acima. Ela deu alguns passos para trás, mas o som no andar de cima parou de repente. O silêncio voltou com mais força, e então, como se algo tivesse decidido revelar-se novamente, a luz do corredor piscou 2 vezes e acendeu fraca e instável. A claridade tremeluzente mostrou um detalhe que fez o sangue de Helena gelar. Havia marcas no chão, arranhões fundos, irregulares, feitos em linhas paralelas, como se 5 dedos imensos tivessem sido arrastados pelo piso de madeira. As marcas começavam na porta do quarto dela e iam até o topo da escada, onde paravam abruptamente, a menos de 1 metro do primeiro degrau. Aquilo significava que a coisa ficara ali, observando, perto o suficiente para que qualquer movimento dela fosse notado. Sem conseguir pensar direito, Helena virou-se para ir até a porta da frente, mas assim que tocou na maçaneta, sentiu como se algo empurrasse a porta de fora. Não foi forte, mas foi nítido, e não era vento. Ela recuou, apavorada, olhando para a porta como se esperasse que alguém ou algo arrombasse a entrada a qualquer momento.
A maçaneta continuou vibrando levemente, como se um dedo invisível estivesse tentando girá-la pelo lado de fora com paciência cruel. A respiração de Helena acelerou tanto que ela começou a sentir tontura. Estava presa. No momento em que essa verdade se formou na sua mente, a casa inteira pareceu reagir, como se tivesse ouvido seu pensamento. Um estalo profundo ecoou nas paredes, no chão, no teto, como se a estrutura inteira estivesse se ajustando ao redor dela, como se estivesse apertando, como se quisesse mantê-la ali dentro. Helena correu para a cozinha, procurando desesperadamente qualquer rota de fuga, mas as janelas estavam inexplicavelmente trancadas, como se as travas internas tivessem sido trocadas ou alteradas. Ela tentou forçar uma delas, mas quanto mais força fazia, mais sentia que não era a janela que resistia, era a casa. O sentimento foi tão intenso e tão real que ela recuou, sentindo o estômago embrulhar novamente. Voltou para a sala e sentou-se no chão, segurando a cabeça com as mãos. Seu corpo tremia inteiro e seu coração batia tão rápido que parecia capaz de partir suas costelas. Quanto tempo isso vinha acontecendo? Quando aquela presença começara a crescer ao ponto de se manifestar fisicamente, teria sido desde a primeira noite, quando ela achou que tinha ouvido passos no corredor, ou desde antes mesmo de ela mudar para lá? A resposta veio de forma inesperada, como uma lembrança distante que emergia lenta e dolorosamente. A casa estava vazia havia décadas antes de Helena comprá-la. A imobiliária nunca explicou o motivo. Apenas disse que os antigos donos haviam se mudado abruptamente, deixando muitas coisas para trás. Lembrou-se de ver caixas fechadas no porão, móveis que não eram seus, fotografias antigas viradas para baixo em gavetas que ela nunca havia mexido. Aquele porão sempre exalou algo, mesmo antes de ela sentir a presença crescendo. Talvez aquilo nunca tivesse ido embora. Talvez tivesse apenas ficado quieto, à espera de alguém que fosse sensível o suficiente para notar, ou fraco o suficiente para ser dominado. O pensamento a fez estremecer. O silêncio da casa tornou-se sufocante de novo, até que algo começou a descer a escada. Não correndo, não andando rápido, mas passo por passo, como se cada movimento fosse cuidadosamente calculado. O som era absolutamente real, madeira cedendo, um peso grande demais para ser humano tocando cada degrau devagar, descendo em direção à sala onde Helena estava. Um degrau, depois outro, e outro. Ela não conseguia se mover. Era como se o medo tivesse paralisado seus músculos. Seu corpo inteiro parecia feito de pedra. Só conseguia olhar fixamente para a borda da escada, esperando o momento em que aquela coisa apareceria. Quando o som chegou ao último degrau, o silêncio voltou a reinar. Mas Helena sabia que aquilo estava ali, parado, no limite entre a escada e a sala, observando, esperando. A sensação de olhos sobre ela era tão forte que suas mãos começaram a formigar. E então, finalmente, aquilo avançou, não com passos, mas deslizando. A sombra surgiu primeiro, longa, distorcida, projetada de uma forma impossível, como se viesse de um corpo que não obedecia às regras físicas deste mundo. Depois, algo mais sólido apareceu, uma silhueta baixa e alongada, movendo-se com uma fluidez que não era natural, como se o corpo fosse feito de articulações extras ou de algo ainda mais horrível. Os olhos, se é que eram olhos, brilhavam muito suavemente, 2 pontos opacos dentro da escuridão do rosto contorcido. Helena tentou se levantar, mas a presença parecia empurrá-la para baixo, como se o ar ao seu redor tivesse ficado mais denso. A coisa avançou mais, aproximando-se com movimentos que pareciam combinar rastejo, deslizamento e um contorcimento lento, quase paciente. E então ela ouviu a mesma voz que ouvira no porão, vibrando em sua mente, profunda e antiga. Agora você vê,
A criatura inclinou a cabeça de uma maneira impossível, e a casa gemeu ao redor deles, como se estivesse se abrindo. Helena pensou em correr, mas naquele momento percebeu que talvez já fosse tarde demais. Helena sentiu o chão vibrar quando a criatura avançou mais um pouco, como se o peso de sua presença afetasse não apenas a casa, mas tudo ao redor. O ar tornou-se tão denso que parecia impossível respirar. Seus pulmões insistiam em puxar ar, mas era como tentar respirar água. Mesmo assim, ela não tirava os olhos da figura que agora se erguia parcialmente, revelando uma anatomia que seu cérebro não conseguia compreender totalmente. Era como se o corpo da criatura tivesse sido montado a partir de partes que nunca deveriam coexistir. Membros longos demais, proporções tortas, articulações que se dobravam para lados impossíveis e uma silhueta que parecia mudar discretamente cada vez que Helena tentava fixar sua atenção em algum detalhe. Os olhos, no entanto, permaneciam estáticos, 2 pontos de escuridão opaca, concentrados nela com uma fome silenciosa. A voz que ecoara em sua mente instantes antes retornou, ainda mais intensa, vibrando em cada osso de seu corpo. Agora você entende. Helena queria gritar, mas nenhum som saiu. A criatura inclinou-se para a frente de maneira fluida, como se a gravidade não tivesse qualquer domínio sobre ela. Seus dedos, ou o que pareciam ser dedos, tocaram o chão, produzindo um som macio, como o deslizamento de couro envelhecido. O toque parecia deixar uma marca invisível na madeira, como se impregnasse a superfície com algo frio e vivo ao mesmo tempo. A casa reagiu imediatamente. O estalar das paredes aumentou, o teto rangeu, o piso pareceu se contrair sob seus pés e, de repente, Helena sentiu como se estivesse presa dentro de um organismo gigante, pulsante, respirando. A sensação que sempre a acompanhara nas últimas semanas, aquela presença silenciosa que a vigiava enquanto dormia, agora aparecia diante dela em sua forma completa e era infinitamente pior do que Helena imaginara. Quando a criatura deu mais um passo, Helena recuou instintivamente. Seu pé bateu contra o tapete da sala e ela quase caiu, mas conseguiu manter-se de pé graças ao impulso do pânico. A criatura parou, inclinando levemente a cabeça para o lado, como se examinasse sua reação. E então a voz ecoou de novo, mais baixa, quase suave. Você veio até mim. A frase penetrou fundo, como se não tivesse sido apenas ouvida, mas implantada dentro dela. Helena balançou a cabeça, confusa. Não, ela não tinha ido até aquilo. Ela jamais faria isso. Mas, de alguma forma, as palavras mexeram com algo em sua memória, algo que ela não queria trazer à tona. A criatura avançou mais um pouco. Helena sentiu suas pernas cederem e caiu de joelhos, tentando afastar aquela presença com as mãos tremendo. Eu não vim até você, murmurou. Mas a voz do ser interrompeu seu pensamento, como se respondesse diretamente ao que se formava dentro dela. Veio, sempre veio. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer ruído. De repente, Helena sentiu algo latejar em sua cabeça, como se uma lembrança estivesse sendo forçada a emergir contra sua vontade. Imagens fragmentadas começaram a atravessar sua consciência. A casa vista de fora pela primeira vez, uma sensação estranha de familiaridade. Uma caixa antiga no porão, fechada com trancas enferrujadas. Uma fotografia antiga que ela encontrara em um dos armários, mostrando a casa muitos anos antes. E na janela do segundo andar, uma sombra indistinta, exatamente no mesmo lugar onde ela sentira o primeiro olhar. A lembrança final veio como um golpe. Helena, alguns meses antes de se mudar, parada diante da casa ainda vazia, olhando fixamente para a janela do andar superior e sentindo algo chamá-la. Ela não falou para ninguém, nem para si mesma, mas naquele dia ela soube que iria comprar aquela casa, mesmo que todas as circunstâncias fossem contra.
Não havia lógica para insistir na compra. Era como se algo a tivesse puxado silenciosamente, moldando suas decisões, influenciando sua vontade. A criatura estava certa. Ela viera até ele, sempre viera. Algo dentro dela se quebrou ao perceber isso. A criatura moveu-se mais uma vez, aproximando-se lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. A luz da sala começou a piscar, cada vez mais rápida, enquanto a sombra projetada pela criatura crescia e tomava quase toda a parede atrás dela. A casa parecia tremer em antecipação. Helena tentou empurrar o medo para longe e levantar-se, mas sentiu os músculos recusarem-se a obedecer. Era como se um peso invisível a mantivesse no chão. Então, em um impulso de desespero, ela forçou a respiração e conseguiu ficar de pé. Seus joelhos tremiam, sua visão estava turva, mas ela conseguiu dar um passo para trás. A criatura acompanhou o movimento imediatamente, como um reflexo perfeito, predatório. "Você não precisa fugir", disse a voz na mente dela. Você voltou para casa. Helena olhou ao redor e pela primeira vez percebeu algo que não tinha notado antes. Tudo, absolutamente tudo naquela casa parecia familiar agora. Como se ela já tivesse vivido ali antes. Como se cada ruído, cada sombra, cada canto tivesse sido registrado dentro dela há muito tempo, apenas aguardando o momento certo para ressurgir. De repente, a criatura pareceu crescer, elevando-se levemente do chão como se flutuasse. Seus olhos escurecidos tornaram-se mais intensos, como buracos profundos que devoravam toda a luz à sua volta. A sensação de que aquilo estava prestes a reivindicá-la tornou-se insuportável. Helena recuou até bater com as costas na parede. Não havia mais para onde ir. O ser aproximou-se, abaixando-se lentamente até que seu rosto estivesse à altura dela. Helena sentiu um frio seco atingir sua pele, como se estivesse sendo tocada por vento de um deserto morto. E então a voz ecoou uma última vez. "Agora você pertence ao que sempre pertenceu." A casa inteira reagiu como um único organismo. Paredes estalaram violentamente, luzes explodiram, o chão tremeu. A criatura estendeu a mão, ou a forma que lembrava uma mão, e tocou Helena no peito, exatamente sobre o coração. No mesmo instante, uma onda de escuridão absoluta engoliu sua visão, seu corpo e sua mente. Ela sentiu como se estivesse sendo puxada para baixo, para dentro da própria casa, para um lugar que ficava muito além das paredes, muito além do mundo que conhecia. Foi como cair em uma profundidade infinita, mas sem movimento, apenas uma absorção lenta e inevitável. E então tudo parou. O silêncio retornou. A casa ficou imóvel. A sombra da criatura desapareceu. A luz voltou, fraca, tremeluzente. Mas Helena não estava mais lá. No centro da sala, no exato ponto onde ela estivera ajoelhada instantes antes, havia apenas uma marca escura, como se algo tivesse queimado levemente o chão. A casa permaneceu quieta por longos minutos. Depois, lentamente, quase com delicadeza, a porta da frente se abriu sozinha, rangendo. O vento frio da noite entrou, percorrendo o interior da casa como se a examinasse. Lá fora, a rua estava silenciosa, indiferente ao que havia ocorrido ali dentro. Quando a porta se fechou novamente, o som ecoou como um suspiro satisfeito. E no andar de cima, no quarto que fora de Helena, algo se moveu. Não pesado, não rápido, mas com a familiaridade de alguém que sempre esteve ali, apenas esperando que a casa escolhesse seu próximo morador. A escuridão fez um leve tremor, como uma respiração. E então tudo ficou em silêncio outra vez.